Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, e acamparam-se no deserto. Ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E todo o povo respondeu juntamente e disse: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti eternamente. E Moisés anunciou ao Senhor as palavras do povo. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao redor do monte, e dirás: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Mão nenhuma tocará nele, mas certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando a buzina soar longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz de trovão. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não transpassem os limites para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não irrompa contra eles. E disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santifica-o. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém, os sacerdotes e o povo não transpassem os limites para subir ao Senhor, para que não irrompa contra eles. E Moisés desceu ao povo e falou-lhes: